Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Novidades do Mundo Toyota, quero mostrar todos os detalhes do novo Lexus NX350H F Sport 2024. Esse carro está exposto aqui na Lexus Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que não sabia, a Lexus é a linha de divisão de carros de luxo da Toyota no Brasil e no mundo. Essa é a versão F Sport topo de linha, com um visual mais robusto, mais agressivo, com câmera 360 graus, faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, parque assist, teto solar panorâmico. No seu interior, muito espaço interno e requinte nesse SUV. Ele conta com multimídia de 14 polegadas com conectividade com o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sistema de som Mark Levinson com 20 alto-falantes também, recarregamento de celular por indução sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Lexus, partindo aqui dos seus faróis, que saem da lateral, são mais afilados, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED. A luz de condução diurna já forma até o L da marca Lexus mais acima. Indicador de seta, também nós temos mais abaixo aqui os 4 pontos referente aos faróis. 3 em LED e o farol alto aqui também, com um sistema comutativo automático dos faróis. O detalhe aqui também, a parte interna com toda a parte em preto brilhante. Aqui você tem um spray referente à limpeza aqui dos faróis, porque eles passam dos 5.000 kelvins. Também 4 pontos referente ao sistema de estacionamento com alerta de proximidade no painel, com suporte de estacionamento, ou seja, ele vai frear quando ele identificar um objeto ali que esteja estático, de forma semi-autônoma. Isso traz muito mais segurança. A parte dos para-choques com os vincos bem pronunciados, essa peça com todo esse acabamento em preto brilhante, também farol de neblina com um detalhe em LED. Aqui mais abaixo essa peça com um acabamento aqui em cinza metálico e a sua grade superior bem avantajada com todo esse formato aqui à frente, com os detalhes aqui em preto brilhante, com as aberturas de ar que realmente ficam bem destacados, câmera 360 graus e aqui você tem o logo com o detalhe translúcido, onde você tem os sensores com o radar do sistema com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E agora eu quero mostrar o motor do Lexus. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que aqui no Lexus utiliza um motor a combustão e 3 motores elétricos. O motor a combustão é 2.5 aspirado, a gasolina, 4 cilindros em linha, no ciclo Atkinson. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo, 2 motores elétricos que geram 182 cavalos com torque de 27 kg força-metro. E um terceiro motor elétrico lá na tração traseira com 54 cavalos, pois ele trata-se de um SUV 4x4 AWD. Acima, aqui temos a CPU eletrônica, é ela que vai gerenciar entre os usos dos motores elétricos e o motor a combustão, trazendo mais economia de combustível. E a força combinada entre os motores elétricos e combustão são 246 cavalos. E um detalhe interessante, ele não é um híbrido do tipo plug-in que você precisa ficar preocupado numa viagem onde você vai parar o veículo para um ponto de recarga. Ele faz isso tudo de forma automática para regenerar o sistema de bateria, utilizando o motor a combustão para regenerar ali as baterias, quando você faz uma frenagem também durante o trânsito ou numa descida de serra. Tudo isso para trazer mais comodidade, mais economia de combustível e para que você não fique preocupado numa viagem onde você vai parar o veículo. E um detalhe interessante, ele tem um tanque de 55 litros, o consumo urbano na gasolina 15,3 km por litro. E uma referência também, em uso urbano o tanque de combustível 840 km, uso rodoviário em torno de 700 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a
quais os acessórios que vem de série no modelo. Ele tem braços pantográficos, no capô manta acústica e também entra a parte do painel e motor para diminuir o ruído no interior do Lexus, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas, ela tem a pintura em cinza metálico, com os vincos bem aparentes, perfil dos pneus 235/50, roda de 20 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui do Lexus, que mede 4,66 m de comprimento, vão livre de solo de 18,5 cm, na caixaria de roda, todo detalhe na cor predominante do veículo, aqui os sensores referente ao Park Assist aqui dianteiro, na parte lateral aqui você tem a saia que tem um detalhe em preto fosco, e aí vocês vão notar os vincos que são bem aparentes aqui na parte da lateral do carro, ainda até a coluna C, que realmente fica bem destacada. Aqui a inscrição F-Sport, as molduras na coluna A até a coluna C em toda a parte vidraçada, aqui abaixo esse detalhe em preto fosco, aqui acima preto brilhante e o detalhe cromado. Aqui abaixo você tem câmera 360 graus, repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor quando você aciona na chave também. Aqui você tem sensor de ponto cego, tráfego cruzado e aquecedor aqui da parte dos retrovisores, justamente para desembaçar. Na parte da maçaneta aqui você tem esse detalhe preto brilhante e a cor predominante do carro, que é um verde musgo metálico. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa cor aqui para o modelo. É bonito? Deixa aí pra gente saber. Aqui na coluna B esse detalhe em preto brilhante, a régua aqui no teto também com detalhe em preto brilhante e aqui um teto solar panorâmico. Vem até aqui a parte de trás aqui, realmente trazendo muita iluminação ambiente aqui, deixando o espaço interno mais bonito. Aqui todo o detalhe, como eu falei para vocês, da moldura cromada, aqui os acabamentos em preto brilhante na parte envidraçada. Aqui a suspensão é do tipo independente traseira e ela tem sistema variável eletrônico, somente nessa versão S-Sport, para trazer uma condução aí mais esportiva e robusta. Também os sensores aqui referente ao Park Assist. Agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia. Depois eu mostro lá no interior como é o funcionamento. Na parte do para-choque, todo o detalhe em preto fosco. Nessa versão F-Sport, que vai acrescentar esse detalhe aqui com esse aplique prata, a parte ali embaixo, preto fosco, ficam marcantes. Aqui o vinco na parte lateral, com essa peça em preto fosco, as lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED, com toda essa moldura aqui em preto brilhante que atravessa toda a tampa traseira, assim como o detalhe ali da iluminação, que realmente fica bem marcante, assim como o vinco também, toda a tampa traseira harmonizando lá com a grade frontal. A inscrição Lexus NX350H com os detalhes cromados, limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, aqui a câmera referente ao sistema Park Assist, o detalhe do spoiler com essa parte em preto brilhante e aqui a cor predominante com a antena Shark Fin ali acima no teto. Para fazer a abertura do porta-malas, você tem algumas opções, ou você aperta o botão que está aqui, ou passa o pé por baixo aqui do para-choque, ele vai fazer a abertura eletrônica, trazendo mais comodidade para você que está com a caixa na mão, não consegue abrir o porta-malas, trazendo muito mais comodidade. Porta-malas de 520 litros e você tem aqui os detalhes com iluminação em LED aqui, tanto do lado esquerdo e direito, e os ganchos aqui com capacidade de 4 kg para você colocar aqui algo para que não fique solto, também do lado esquerdo e direito. E aqui uma tomada 12 volts, porta-trecos aqui ao lado, e também você tem aqui ó, o kit One Flat, ou seja, você não vai ter o step de uso temporário para fazer a troca se necessário do pneu, você vai ter que estar utilizando o kit numa situação de emergência. Aqui você tem o tampão, você consegue dobrar ele e também ele é bem maleável, bem leve para estar utilizando. Todo o detalhe aqui na tampa traseira em preto fosco e você consegue fazer a fechamento eletrônico apertando o botão aqui, ou apertando e mantém a porta travada, ou você vem aqui ó, passa o pé por baixo aqui do para-choque e através dos sensores ele vai fazer o fechamento eletrônico. Realmente isso é bacana e traz mais comodidade.
câmera traseira que depois eu mostro lá no interior como é o funcionamento, e 2 pontos referente aqui à iluminação de neblina em LED para trazer mais segurança através dos refletores também. Na parte de segurança ele conta com 8 airbags, são airbags frontais, de joelho para o motorista e passageiros, laterais e cortina nos vidros. E também a parte do sistema de freios que são a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e BAS. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,69 metros de comprimento. Aqui eu coloquei o banco do motorista todo para trás, vamos sentar para mostrar para vocês aqui o detalhe do espaço que me sobra nesse SUV, em torno de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver, realmente tem um amplo espaço. O teto é preto, com as alças no teto, aqui você tem o teto panorâmico, que traz muita luminosidade no interior, portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, saída de ar-condicionado aqui para a fileira traseira, tomada 12 volts, tomada USB do tipo C, que são 2, para trazer mais comodidade para quem vem aqui atrás para recarregar um celular, por exemplo. O banco ele é bem macio ao toque aqui, revestido em couro ecológico, com essas partes pontilhadas aqui. Vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na parte traseira. Você tem aqui cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes e também o detalhe aqui com descansa-braço, com 2 porta-copos para você estar utilizando aqui, trazendo mais comodidade e alerta de afivelamento aqui dos 3 ocupantes. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e também o banco é bipartido, basta você puxar essa parte aqui, ó, ele é 60 por 40, então além dos 520 litros, você consegue descer os 2 lados aqui para carregar algo que não coube no porta-malas, uma escada, por exemplo, enfim. E você também tem a opção do ângulo aqui, ó, puxando aqui, você desce mais esse ângulo para trazer aqui mais conforto para quem vem na fileira do banco traseiro. Aqui você tem todo o revestimento aqui em couro bem macio ao toque, com a costura aparente, aqui já é no plástico rígido, aqui essas ranhuras, aqui o alto-falante da Mark Levinson, são 20 alto-falantes no total, incluindo também um subwoofer, todo o acabamento aqui cinza metálico, a abertura eletrônica aqui dos vidros, que tem a função autodial, sobe com um toque só, e também a trava aqui das portas para você estar utilizando, também um nicho com porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do Lexus. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição Lexus. Do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, ela vai soar o alerta. Também aqui a abertura eletrônica do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre na maçaneta para que você possa ter acesso aqui ao veículo. E ela não precisa puxar a maçaneta, você aperta o botão e olha, o detalhe do botão aqui é iluminado, trazendo mais comodidade também. Tudo no carro realmente tem todo esse detalhe aí pensando no usuário. Aqui essa parte em borracha aqui, ó, revestido aqui, para quando você descer com a calça ou com a saia, não esbarrar e sujar com a parte de terra que vai estar abaixo aqui, você utilizando o carro aí no dia a dia. Isso realmente é bem bacana e agora eu vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Você tem ajuste elétrico, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco, a inclinação das costas e o ajuste de lombar. Ela infla essa parte aqui, ó, para trazer mais conforto. Não sei se vocês conseguiram notar aqui. Isso realmente traz mais comodidade. Aqui toda a parte com a soleira com a inscrição F-Sport, o acabamento do tapete bem macio, essas partes aqui dos pedais também onde você posiciona o pé com acabamento inoxidável, a abertura do cofre do motor, um porta-trecos aqui com acabamento aqui bem macio ao toque, também a abertura do tanque de combustível, que são 55 litros, e a abertura eletrônica do porta-malas. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Lexus NX350H F-Sport 2024, que já está em funcionamento. E olha o detalhe da abertura aqui, tanto do painel como da multimídia. E o que impressiona aqui é o sistema híbrido. Você dá partida no carro, como eu fiz aqui agora, ele, como está com a bateria carregada, ele não vai utilizar o motor a combustão. Isso traz uma comodidade muito grande na parte do ambiente aqui sonoro dentro do veículo. Então isso realmente é muito interessante no sistema híbrido. A multimídia, que ela é inclinada para o lado do motorista, como vocês podem perceber, ela é de 14 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, GPS integrado. Então realmente aqui é bem bacana essa questão da multimídia. Ar-condicionado digital, que você opta por aqui, ó, para aumentar volume, fazer a parte da temperatura aqui referente ao clima, ó, você aperta aqui, tem sistema S-Flow, ou seja, ele vai manter o ar somente para o lado ocupado aqui do veículo. Ventilação, ó, tem 3 opções,
para o lado do motorista e passageiro. Então você tem aqui 3 níveis, né? Aquecimento também, onde você vai direcionar aqui a parte do ar-condicionado, que é do tipo digital 2 zonas. Aqui você consegue aumentar o fluxo ou diminuir, ventilação no interior do veículo, ligar ou desligar o ar-condicionado aqui, e também a parte aqui com aquecimento, a parte dos retrovisores e também do vidro traseiro. E aqui aquecimento do para-brisas. Aqui o referente ao volume, que você pode estar aumentando, e aqui, olha, marcando as temperaturas, como eu mostrei para vocês, do ar-condicionado, que é do tipo digital 2 zonas. Bem bacana essa questão aqui na multimídia. Aqui o referente ao GPS integrado, música aqui, que você tem as rádios para estar alternando, ou a música que você está utilizando. Aqui referente à conectividade via Bluetooth, que quando você pareia, já vai utilizar também o Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E aqui referente fluxos de energia. Ligou o motor a combustão agora. Olha aqui que bacana. Mostra o motor ligado, regenerando o sistema de energia. Isso é bem interessante aqui. Aí você volta aqui na opção de mídia, ó. Aí você tem assistente de direção, informações, tração nas rodas, ó. Ele consegue utilizar também, pressurização do pneu, customização, referente à iluminação, enfim, tem muita coisa como opção. E todas as configurações gerais que você tem no veículo aqui para utilizar. É realmente uma multimídia aqui bem bacana para estar utilizando aqui de 14 polegadas. Toda a parte aqui em preto brilhante, botão de start stop para fazer ignição no veículo, saídas do ar-condicionado, olha o detalhe aqui, ó, bem macio ao toque, com a parte em couro ecológico, com a costura aparente. Aqui você tem também, ó, câmera 360 graus, ó, apertei aqui, ó, já vai mudar ali, já vai tracionar. Também o sistema Park Assist, eu aperto aqui, ele já vai me dar a opção aqui referente à utilização do Park Assist, vai verificar em volta, e isso ele vai fazer tudo de forma eletrônica, você vai selecionar qual é o melhor ângulo, enfim. Isso no carro também chama muita atenção. Porta-trecos aqui, uma tomada USB do tipo C e uma tomada convencional A, caso você queira colocar um pendrive para ouvir sua música favorita. Recarregamento do celular por indução sem fio. Se você tem um smartphone com a tecnologia compatível, você pode estar utilizando. E olha aqui, ó, você guarda o celular, você coloca ele para dentro e aqui você tem todo espaço com camurça, bem macio ao toque, uma tomada aqui 12 volts. E para utilizar, quando seu celular estiver carregado, basta apertar ele e volta aqui novamente. Todo acabamento aqui em preto brilhante. Você tem os modos de condução aqui, ó, normal. Ele já vai aparecer aqui na tela e na multimídia. Se eu colocar aqui para o lado esquerdo, Eco, para trazer mais economia. Se eu colocar aqui o lado SS, eu consigo colocar na versão F-Sport. Então ele vai utilizar o sistema de troca de marcha ali mais rápido para você ficar com um giro maior no motor, e também a parte de suspensão eletrônica para ficar ali ajustável automaticamente de uma forma para condução mais esportiva. Isso é bacana também aqui no carro. O câmbio automático, como eu falei para vocês, Hybrid Transaxle, e aqui muda um pouquinho, tá? Você tem que colocar para o lado esquerdo e para frente aqui, ó, já mudou para ré. Então eu tenho aqui as linhas dinâmicas de distanciamento, tanto na 360 graus como na parte traseira, e quando eu inclino o volante também. E aqui, referente ao sistema Park Assist, ele vai mostrando os pontos aqui que você tem aqui de objetos. E ele tem um sistema também que ele faz a frenagem semi-autônoma para não encostar naquele objeto ou no carro que está lá atrás, trazendo mais segurança. Sensor de ponto segue tráfego cruzado, se passar um pedestre ali na frente, ele vai parar também o veículo e te dar um alerta, enfim. Favorece em tudo aqui no modelo. A parte 360 graus aqui também favorecendo nessa parte do Park Assist, que realmente é bem interessante, né? E encostando perto de um objeto, que eu vou fazer aqui agora, ó, ele vai dar o alerta, tanto na parte do painel, como na parte da multimídia, justamente para ficar ali mostrando essa parte de segurança, ó. O pedestre passou na frente, vocês viram? Ela já me deu o alerta do pedestre passando. Então o sistema aqui realmente é bem favorável nessa questão de segurança. Aqui você coloca para o lado esquerdo o drive, ó. Então já posso estar utilizando aqui. Se eu colocar só para o lado aqui, ele já vai para o neutro, ó. E se eu quiser parar o veículo, basta colocar em parking aqui. Então essa parte do sistema aqui referente ao câmbio é bem diferenciado mesmo. Função hold, isso aqui ajuda bastante no dia a dia. Eu vou apertar aqui, posso soltar o freio que o carro não vai para frente, ele vai segurar eletronicamente. Isso aqui quando você está no farol, ou da forma como eu estou aqui agora dentro do estacionamento, na concessionária, ou naquele pare e siga do trânsito, favorece demais também. Aqui você tem um freio eletrônico, EV Mode, também aqui você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, e aqui referente à tração AWD 4x4. Então você vai alternando aqui e consegue ver na tela que se está ligado, ativo ou não. Legal, né? Essa parte aqui descansa braço, tudo revestido em couro com a linha aparente. Você aperta o botão aqui, abre desse lado.
tem toda a parte aqui em camurça com esse espaço para estar utilizando, ou aperta do outro lado aqui, tem a parte do passageiro. Bem bacana essa parte também para você estar utilizando no dia a dia. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros tem um revestimento em couro ecológico. Essa parte mais lisa, costura aparente, os pontilhados, olha as costuras aqui que realmente são bem marcantes. A inscrição F-Sport, essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, o acabamento aqui na parte do teto é bem macio ao toque. Você tem aqui o detalhe, quando você puxa para abrir o espelho, já acende a iluminação em LED, tanto do lado do motorista e do lado do passageiro também. Aqui você tem a parte com retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo vindo de um carro atrás de você. E olha que bacana, você puxa essa parte do botão, aquela câmera lá atrás faz parte tanto para você utilizar por aqui ou referente ao sistema. Aqui você tem os ajustes, então você tem mais e menos, ó, ajuste do brilho. Aqui, se eu quiser posicionar a câmera, ó, aperto mais uma vez para cima ou para baixo, então eu consigo essa alternação e aí eu vou alternando isso daqui para o meu dia a dia. Bacana nessa parte, facilita bastante, traz mais segurança. Você tem aqui iluminação em LED aqui acima, também você consegue fazer o fechamento da persiana aqui, ó, para tampar a luminosidade caso você queira, eletrônica. Você consegue fazer a abertura do teto solar aqui também. E aqui tem um sistema anti-esmagamento, né? Vai evitar que você tenha uma das mãos esmagadas. E aqui você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico aqui no interior, caso você queira que não dispare o alarme com algo movimentando aqui dentro. Você tem todo o revestimento aqui do painel, bem macio ao toque, os alto-falantes aqui que são 3 do sistema Mark Levinson. Aqui você consegue fazer a abertura do porta-luvas, ele é bem macio ao toque em camurça com iluminação em LED, as saídas do ar-condicionado com detalhe ali em preto brilhante. Na parte da porta do motorista, você tem os comandos iluminados, os 4 vidros elétricos com a função autodial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento aqui automático, você mantém ativo, ou você aperta aqui do outro lado e vai fazer o rebatimento eletrônico também. E você tem ajuste elétrico da parte dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo ou direito. Ajustes de memória dos bancos aqui referente ao motorista, são 3 ajustes que você tem aqui também. E aqui basta você apertar aqui, ó, para abrir a porta. Bem bacana, né? Bem fácil para poder estar utilizando, não tem aquela maçaneta com a parte grandona assim, que realmente vai utilizar aqui, trazendo mais comodidade aqui no modelo. A parte aqui do painel, você tem os ajustes aqui referente a brilho, tecla Odotrip, aqui eu já mostrei para vocês anteriormente. Você tem o ajuste eletrônico aqui da parte do volante, que é do tipo multifuncional, então você tem ajuste de altura, ajustes de profundidade, e dependendo da posição que você deixa, ele vai ajustar eletronicamente, ele vai rebater a parte do volante e o banco para ficar mais fácil para que você entre no veículo aqui para fazer a utilização. Revestimento em couro, bem macio ao toque, a inscrição F-Sport, e aqui você tem os comandos referente ao computador de bordo, e aqui é touchscreen, tá? Você passa o dedo aqui, ó, ele já vai mudar aqui, e também vai mudar lá na parte do head-up display, ó, como vocês podem ver. Então você consegue mexer tudo por aqui, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, tudo desse lado. Aqui já desse lado é o sistema referente à parte de segurança, que você tem aqui o ACC e também a head-up display, tá? Você consegue ajustar aqui, ó, com a parte aqui para selecionar a velocidade, marcar aqui 100 km, por exemplo, do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que tem ACC com stop and go, né? Vamos supor que você setou 100 km por hora e o veículo à sua frente vai diminuir a velocidade, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Se o veículo parar, ele vai parar 100%, continuou o veículo à frente, ele vai continuar na velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. O sistema de segurança, ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui você consegue ativar, ó, a mudança de faixa involuntária, então você consegue manter ali o veículo com alerta de mudança de faixa, ou seja, se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te informar ali com um alerta sonoro e visual e vai centralizar automaticamente para você permanecer na faixa de rodagem. Aqui é referente ao sistema pré-colisão, tudo touchscreen, tá, gente? Apertou aqui, você tem a opção aqui no painel ou no head-up display. Então traz muita comodidade para estar usando aqui realmente. O sistema pré-colisão, se você não identificar uma situação de risco iminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. E se você não sair dessa situação de risco, ele vai te dar ali a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos, trazendo aí com certeza muito mais segurança para você estar utilizando. As mudanças de marchas aqui no pedal shift, o painel digital é de 7 polegadas aqui ao centro e você tem aqui referente a indicação de temperatura do motor, do outro lado referente
a indicação aqui do tanque de combustível 55 litros. Temperatura, velocímetro digital, indicação de câmbio, relógio, indicação aqui com os alertas que tem no modelo, trip A, trip B, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, média instantânea, enfim, você consegue ajustar tudo por aqui. Mas aí você vai utilizando tanto a parte aqui do sistema pré-colisão, que vai estar auxiliando, ou aqui referente ao computador de bordo, sempre dando auxiliado ali com um head-up display. Bem interessante essa parte aqui do carro. A parte da maçaneta, basta você apertar aqui, ó, ele libera a abertura de forma bem prática. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Lexus NX 350h F Sport. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.